Pensa comigo, a fé, ela é sobre o que a gente acredita ou sobre o que a gente faz? Essa pergunta, que parece super atual, na verdade estava no centro de um debate filosófico gigantesco 800 anos atrás. E a resposta, olha, pode surpreender a gente até hoje. Pois é, essa era a grande questão que o filósofo Tomás de Aquino encarou de frente. E ele não tratou isso como uma pergunta qualquer, não. Ele se dedicou a resolver esse dilema com uma precisão lógica impressionante. E ele fez isso sabe onde? Na sua obra mais famosa, A Suma Teológica. Lá dentro, ele apresentou o problema de uma forma bem técnica, bem formal. A teologia, ela é uma ciência prática? Mas, para a gente entender a solução dele, a gente precisa primeiro dar uma olhada na caixa de ferramentas que os intelectuais daquela época usavam. E essa caixa de ferramentas veio de ninguém menos que o filósofo grego Aristóteles. Basicamente, Aristóteles dividiu todo o conhecimento em duas grandes categorias. De um lado, as ciências especulativas, que buscam a verdade só por buscar, como a física. E do outro, as ciências práticas, que usam o conhecimento para guiar a ação, como a política. Resumindo, de um lado, o saber, do outro, o fazer. O grande desafio para os pensadores medievais era exatamente esse. Em qual lado dessa divisão a revelação cristã se encaixava? Porque, poxa, ela fala de verdade sobre Deus, mas também dá mandamentos sobre como viver. Era sobre conhecer ou sobre fazer? E aí surgiu um argumento muito forte defendendo que a teologia tinha que ser, sim, uma ciência prática. E esse argumento se baseava em duas objeções que pareciam, bem, irrefutáveis. A primeira barreira, olha só, vinha direto da Bíblia. Passagens como essa aí da Epístola de Tiago pareciam deixar muito claro que a fé não era só um exercício intelectual, era um chamado para a ação. O objetivo final era a prática, não ficar só no conhecimento. A lógica por trás disso era bem direta, né? Se o propósito de toda a doutrina sagrada é, no fim das contas, mudar a forma como as pessoas agem, então, por definição, ela tem que ser uma ciência prática. Fim de papo. Parecia não ter como escapar disso. E não parava por aí. Tinha uma segunda objeção, tão forte quanto a primeira. O argumento era: o coração da doutrina sagrada é a lei, seja a antiga ou a nova. E o estudo da lei é o campo da ciência moral, como a ética. E a ética é, sem dúvida nenhuma, uma ciência prática. Logo, a teologia também tinha que ser. Pronto. Com esses dois argumentos na mesa, o caso parecia encerrado, certo? A teologia era, no fim das contas, um tipo de ética superior, um grande manual de como agir corretamente. Mas a história não acaba aqui. Porque é bem aí que Tomás de Aquino entra e vira o jogo completamente, com uma sacada genial que muda toda a perspectiva do debate. O que ele disse foi basicamente o seguinte: pessoal, todo mundo está olhando para o lado errado. O verdadeiro tema, o assunto principal da teologia, não é a ação humana, é o próprio Deus. Essa sacada é brilhante porque ela vira a lógica de cabeça para baixo. Pensa bem, as ciências práticas estudam coisas que a gente faz, que a gente produz, mas nós não produzimos Deus. Pelo contrário, Ele nos produziu. Então, a nossa atitude principal diante do objeto da teologia não pode ser de fazer, mas sim de receber, de contemplar. E com essa pista fundamental em mãos, Aquino conseguiu montar o quebra-cabeça de um jeito que ninguém esperava, revelando uma solução que vai muito além daquela divisão simples que a gente viu. Ele apresenta uma ideia incrível, a da Scientia Dei, ou seja, a ciência do próprio Deus. É um conhecimento perfeito, unificado, que não é dividido como o nosso. Para Deus, não existe essa separação entre teoria e prática. Para Deus, não existe essa divisão que a gente faz. Conhecer a si mesmo e criar o universo é tudo a mesma coisa, um único ato. O conhecimento que Deus tem dele mesmo é a causa de tudo que ele cria e faz. É uma coisa só. E aqui está o ponto-chave. A nossa teologia, a teologia humana, é como se fosse um reflexo, uma impressão dessa ciência perfeita de Deus. E por ser um reflexo, ela também carrega essa unidade. Ela acaba tendo, ao mesmo tempo, elementos das duas ciências, da especulativa e da prática. Ela transcende as nossas caixinhas. Mas aí vem um arremate final de Aquino. Ele diz, ok, ela é as duas coisas, mas ela é mais especulativa do que prática. E por que isso? Porque o objetivo principal dela, o fim último, é a contemplação de Deus. E toda ação correta que a gente faz é direcionada para esse fim. A ação serve à contemplação e não o contrário.
pode parecer uma discussão antiga, de 800 anos atrás, mas as implicações disso, acredite, chegam com força até os dias de hoje, influenciando como a gente entende fé, razão e ação. Olha só essa comparação. A visão de Aquino, que coloca o conhecimento da verdade como a base para agir direito, é bem diferente da de outros pensadores, como Duns Scotus. Para Scotus, a teologia era prática porque a meta final era o amor, que é um ato da vontade. Para Aquino, o amor verdadeiro só pode nascer do conhecimento da verdade. E o que a gente tira disso hoje? Bom, primeiro, uma base super sólida para a ética. O que a gente deve fazer depende do que é verdade sobre o mundo e sobre nós. Segundo, é um alerta contra a ideia de reduzir a religião a mero ativismo social ou político. E terceiro, nos dá um modelo poderoso para um conhecimento integrado, que junta fatos e valores, algo que é cada vez mais raro hoje em dia. No fim das contas, o que Tomás de Aquino faz não é diminuir a importância da ação. Pelo contrário, ele a coloca num pedestal. A ação correta se torna algo nobre e valioso justamente porque ela nasce da atividade mais alta que um ser humano pode ter: contemplar a verdade eterna. E isso nos deixa com essa provocação final que amarra tudo que a gente viu aqui. Afinal, qual é o propósito de conhecer se esse conhecimento não nos leva a agir? E por outro lado, qual é o propósito de toda a nossa ação se ela não estiver ancorada numa verdade maior que dê sentido a tudo? Fica aí a reflexão.